Era 2008 e o diretor do Observatório do Vaticano, José Gabriel Funes, em entrevista ao jornal italiano O Observador Romano, afirmou que Deus pode ter criado vida inteligente em outras partes do universo e, inclusive, poderiam ser os nossos irmãos. Essa declaração, que em questão de minutos, tomou o mundo. Um dos antecedentes desta feita foi publicado em 1985 pelo jornal inglês Sun e semanas depois reproduzido por um jornal norte-americano em 23 de julho de 1985, onde assegurava que o Papa João XXIII, a quem muitos lhe acreditavam milhares de fatos milagrosos em curas e doenças por todo o mundo, teve vários encontros com seres extraterrestres, um deles muito especial e bem documentado pela Igreja Romana. Esse teve um lugar na residência de verão do Papa, o Castel Gandolf, em 1961. Segundo declarou um dos assistentes papais, a espaçonave era de forma oval e tinha luzes intermitentes, azuis e âmbar. A nave pareceu sobrevoar as nossas cabeças. Depois aterrissou sobre a grama no lado sul do jardim. Um estranho ser saiu da nave. Parecia humano, à exceção de que estava rodeado por uma luz dourada e tinha orelhas alongadas. Sua Santidade e eu nos ajoelhamos. Eu acredito que nessa hora eles devam ter pensado que era alguma coisa angelical, né? Por aí. Mas continuando. Não sabíamos do que se tratava, mas soubemos que não era desse mundo. Portanto, deveria ser um acontecimento celestial. O Santo Padre levantou-se e caminhou para o ser. Os dois ficaram juntos de 15 a 20 minutos. Pareciam falar intensamente. E eles não me chamaram, de modo que permaneci onde estava e não pude ouvir nada do que falaram. Me deu vontade de ir agora, que eu acho que esse ajudante do Papa deve ter ficado numa curiosidade imensa, né? O ser deu a volta e caminhou para sua nave. Em seguida, decolou. O sumo pontífice dirigiu-se para mim e me disse: os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldades em reconhecer a nossos próprios irmãos. Um trecho da Bíblia diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Naquele momento, essa nota não causou nenhuma reação, mas foi retomada em 2007, em um congresso ufológico no Peru, pelo bispo para a América Central da Igreja Católica Ecumênica de Jesus Cristo, Higínio Asas Gomes. Em 23 de maio de 1963, anunciou-se que o Papa padecia de câncer de estômago. Uma semana posterior, o Papa João XXIII morreu em Roma. O Papa não quis se deixar operar, temendo que o rumo do Concílio Vaticano, que se desenvolvia nesse tempo, tomasse outros caminhos. O Monsenhor Higínio ainda tinha dúvidas em saber o que o Papa ouviu dos seres extraterrestres. O Monsenhor Higínio Asas, em entrevista telefônica com o jornal O Gráfico, assegurou que, antes, no leito de morte, lhe perguntou sobre o seu encontro. E então o Papa contestou e disse que aquilo ele levaria em seu coração. O religioso assegurou que, na memória de milhares de pessoas, esse pontífice é recordado como o Papa Bom e é também honrado por muitas organizações protestantes como um reformador cristão. No livro As Profecias do Papa João XXIII, escritas pelo italiano Pier, lê-se uma declaração do Papa João XXIII que diz o seguinte: os sinais estão aumentando, as luzes no céu aparecem em vermelho, azul, verde, rapidamente. Alguém está vindo de muito longe e quer conhecer as pessoas da Terra. Reuniões já foram realizadas, mas aqueles que têm realmente visto têm ficado em silêncio. Isso foi uma referência ao governo dos Estados Unidos, que até acordos assinou em 1954 com uma raça alienígena que depois se demonstrou hostil. Sua Santidade João XXIII foi beatificado por João II em 3 de setembro de 2000, quando foi exumado no mesmo ano. O corpo foi encontrado em estado incorrupto. Seus restos descansam na Basílica de São Pedro. Uma pergunta ficou sem resposta, né? O que o Papa conversou desses 15 a 20 minutos? O que você acha que o Papa conversou com... No ano 1961 e la revelou su secretario personal y asistente papal, lo que hizo 20 años después de la muerte del Papa, y lo hizo por escrito y lo
hizo también a un periódico inglés. Y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín de el Castel Gandolfo una noche del mes de julio del año 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas un objeto muy luminoso. Tenía una forma oval y tenía muchas luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín de Castel Gandolfo. Un extraño ser salió de la nave, tenía forma absolutamente humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de algo así que parecía una luz que emanaba del mismo, y sus orejas eran un poco más alargadas que las nuestras. Su santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos qué cosa era lo que estábamos observando, pero supimos que lo que fuese no pertenecía a este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía de pie allí. Y esto nos comprobó que no era una visión, sino que era un ser completamente de carne y hueso, o que era vivo. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos, uno frente al otro. Se los veía gesticular como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo las siguientes palabras: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Juan XXIII, cuenta el asistente, nunca quiso contarle lo que hablaron en esa experiencia. Después que el ser extraterrestre, digo yo, retornó a su nave y despegó al Papa, y yo continúa hablando el asistente, continuamos nuestro paseo como si nada hubiera ocurrido. Él nunca dijo nada de platillos voladores, pero estoy seguro que ambos teníamos en la mente que estos visitantes extraterrestres venían a cada rato. Varias veces después de este suceso, su santidad y el asistente caminaron juntos a través del jardín y miraban hacia el cielo. Esta es una experiencia muy impresionante, digo ahora yo, que deja abierto el interrogante para algunos, mientras que para otros reafirma el contacto, como fue en los tiempos del pasado, bíblicamente, los contactos que tuvo Uriel a Esdras. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: o Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. Antes de Francisco, os papas Pio XII e João Paulo II já haviam se declarado a favor das ideias do evolucionismo. A comunidade científica acredita que o Big Bang, explosão ocorrida há 13 bilhões de anos, deu origem à expansão do universo. A teoria da evolução, citada por Charles Darwin em 1800, prega que os seres vivos se transformaram de acordo com a adaptação ao meio ambiente. Cidade do Vaticano, maio de 2014. Em um sermão dedicado aos conceitos de inclusão, o Papa Francisco choca sua congregação
quando declara que se formas e vidas alienígenas chegassem à Terra, seriam bem-vindas à Igreja Católica. Os comentários do pontífice surpreenderam o mundo, pois é a primeira vez que um Papa reconhece não só que existe vida extraterrestre, mas que poderia ser inteligente e capaz de viagens interplanetárias. O ato do Papa é um pequeno exemplo da grande mudança de atitudes com respeito à possibilidade de visitação. Autoridades religiosas em todo o mundo, líderes mundiais religiosos, estão tendo de encarar essa possibilidade, se não uma realidade desconhecida, da existência de seres extraterrenos. Seja uma crença secretamente mantida ou uma posição recentemente desenvolvida, organizações mundiais que têm por base a fé recentemente adotaram a opinião mais aberta e transparente de que vida inteligente além da Terra é possível. As declarações da Igreja Católica juntam-se às declarações do Dalai Lama, que recentemente discursou sobre a acessibilidade, a unidade e a similaridade de todas as criaturas, dizendo que não devemos tratar seres extraterrestres como estranhos, mas como seres parecidos conosco. Quando eles nos encontrarem ou nós os encontrarmos, não precisará existir conflitos, se nós não permitirmos que exista. No que concerne aos teóricos dos antigos astronautas, a disposição das religiões mundiais de aceitar a ideia de visitas de seres extraterrestres não é nova, mas data de milhares de anos. Eles argumentam que a maioria das religiões, se não todas elas, tem por base a ideia de que não só existem seres de outros mundos, como seu propósito tem sido nos proporcionar desde iluminação espiritual até conhecimento científico. Em 1999, a NASA publicou um estudo chamado As Implicações Sociais da Astrobiologia. Este estudo, em seu cerne, deveria avaliar o impacto do desfecho na religião. A NASA vê a religião como uma ferramenta adaptável que pode ajudar as pessoas no resultado de perguntas que a ciência não pode responder. Porque, em sua visão, a religião vem lidando com extraterrestres há muito tempo. Muitos são orientados a crer em seres de outros mundos. Todas as principais religiões têm profecias sobre o retorno do Cristo, o Messias, a figura de um Salvador. E muitas vezes esses retornos envolvem o que parece ser, na descrição, uma espécie de transporte cósmico. O Messias virá com um exército de anjos. E os anjos que conhecemos da definição bíblica certamente não são humanos, sob nenhum padrão. Sob os padrões de definição, eles são extraterrestres. O choque da presença de extraterrestres aqui há milhares de anos realmente mudará a sociedade. No final, todos no planeta Terra se darão conta de que não estamos sozinhos. Seria possível que o conceito religioso de um Messias que retorna à Terra para a melhoria da humanidade tenha tido por base uma mensagem dada aos nossos ancestrais por seres de outros mundos? Os teóricos dos antigos astronautas acreditam que a resposta seja um retumbante sim. E isso não é uma visita prometida, mas que já está ocorrendo.